No vídeo de hoje eu quero falar sobre um filme que eu assisti ontem e sobre o qual tenho pensado muito desde então, que se chama Whiplash. Em português está Whiplash no Limite, se não me engano. E eu quero falar sobre esse filme porque, bem, fala sobre arte, né, sobre o artista, sobre a produção artística, sobre a expressão artística e traz alguns temas que me inquietaram muito durante muito tempo. Então eu quero trabalhar sobre os temas que aparecem aqui para a gente poder refletir um pouquinho sobre o que é dito nesse filme, né? Sobre qual é a proposta desse filme. Mas antes disso, já curta esse vídeo aqui embaixo, deixa embaixo seu comentário, deixando um bom dia. E também quero aproveitar e mandar um Feliz Dia das Mães para quem é mãe por aí. E também se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e assim também ajudar a impulsionar o canal. Então, do que se trata esse filme? Do que se trata Whiplash? A história gira em torno do personagem Andrew Neiman, que é um jovem num conservatório de música, ele é um baterista e ele sonha em ser um dos grandes bateristas da humanidade. Então assim, ele tem a ambição de ser um artista e ser lembrado, de entrar para a posteridade, e aí ele enxerga no seu caminho, né, a possibilidade de poder se tornar um dos grandes, participar de uma banda de jazz, né, ele toca jazz, de uma banda de jazz que é regida por um professor do conservatório chamado Terence Fletcher. E o Fletcher, ele é o tipo de professor que, bem, se acha acima dos demais e ele tem uma relação extremamente abusiva com os seus alunos. Então é alguém que insulta, é alguém que, sabe, agride fisicamente, inclusive. É o tipo de pessoa que você não quer ter no seu caminho. É o tipo de figura tóxica que muitas vezes ou geralmente prejudica as demais pessoas. E nesse filme aqui eu percebo alguns temas que perpassam outros filmes parecidos, né? Por exemplo, eu mencionei recentemente aqui o Tic Tic Boom, que conta a história do Jonathan Larson, que era um compositor de musicais da Broadway, né? Que queria ser um compositor de musicais da Broadway, e vai mostrando a trajetória dele e os sacrifícios que ele fazia para poder atingir esse objetivo dele de ser um grande compositor de musicais. Ou, por exemplo, um outro filme também sobre música que se chama Shine, que fala de um pianista também obcecado pelo piano e tem um talento extraordinário e alguém que acaba se destruindo por causa disso. Então tem alguns temas recorrentes aqui nesse filme sobre artistas, sendo que um deles é essa relação destrutiva, né, do artista com o seu ofício, do músico nesse caso com o seu trabalho, com o modo como essas pessoas mergulham nesse mundo e isso as absorve, e isso as consome e isso gradualmente vai destruindo também essas pessoas. E aí, nesse caso em particular do filme, além desse comportamento obsessivo do protagonista, que é o Neiman, você tem também a relação abusiva de opressão, né, de uma figura opressiva que maltrata os seus músicos, que tenta extrair dos seus músicos a perfeição, ao mesmo tempo em que vai talvez sabotando ou minando a vontade dessas pessoas de serem músicos. E aqui entra um segundo tema que está relacionado a isso, e que curiosamente ontem, antes de ver esse filme, eu estava pensando sobre isso, né? Então eu quero dividir com vocês aqui algumas considerações antes de retornarmos ao filme em particular. Porque ontem eu pensava, né, sobre como quando a gente é jovem, a gente cria algumas expectativas que são irreais sobre, sei lá, o futuro, sobre o que é a vida, sobre a carreira também, né? Eu me lembrei de quando eu era um escritor iniciante, isso lá, sei lá, 2001, 2002, eu tinha essa profunda inquietação em relação à perfeição. Porque eu lia grandes autores, autores que eu admirava, e eu achava que o texto daquelas pessoas era perfeito. Então assim, eu lia Kafka, por exemplo. Eu lia Kafka e eu olhava aquele texto e falava assim, que texto perfeito, está aqui algo que eu jamais vou conseguir chegar perto de produzir. Eu almejava a perfeição, embora me parecesse um objetivo inatingível, impossível de ser realizado. E na medida que foi passando o tempo, na medida que fui, sabe, amadurecendo na carreira também, primeiro que essa questão da perfeição foi deixando de ser algo que inquietava, porque simplesmente é inatingível e nem sequer há perfeição. Eu tenho quase certeza que os grandes artistas, né, quando olhavam suas obras, quando viam seus textos, seus afrescos, seus murais, suas composições, ainda assim achavam que aquilo ali era imperfeito. Podia ser perfeito para os demais, para nós que apreciamos, né, um Beethoven, um Mozart, para nós que admiramos um, sei lá, um Dostoiévski ou um Da Vinci, a gente olha aquilo ali e acha que é perfeito. Mas eu tenho muita certeza de que aqueles artistas, quando olhavam o seu trabalho, quando olhavam o seu texto, deviam parar e pensar, putz,
não era bem isso que eu queria dizer, não foi bem isso que eu queria expressar, cheguei perto, mas não é isso. Certamente os artistas não achavam que haviam atingido a perfeição, porque a perfeição é impossível. Nós, seres humanos, somos naturalmente imperfeitos e a natureza é imperfeita, né? Quem acha que a natureza é perfeita é porque também cria uma falsa expectativa sobre o que é a perfeição. Mas é impossível, é inatingível. Inclusive, só para fazer um outro parênteses aqui, quando uma pessoa vai fazer, né, uma entrevista de trabalho e ele é perguntada qual é o seu defeito, geralmente as pessoas dizem que elas são perfeccionistas, porque elas acham que o perfeccionismo é um defeito que é uma qualidade, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que aspiro à perfeição, portanto, eu tento produzir a melhor coisa possível, o melhor resultado possível. E, na verdade, o perfeccionismo é um defeito péssimo, porque ser perfeccionista quer dizer que você nunca vai conseguir concretizar nada, porque você nunca vai atingir o objetivo, porque você está sempre revisando aquilo, você não consegue concluir nada. Perfeccionista não consegue acabar, porque o resultado final nunca é perfeito. Fecha parênteses, mas na medida que foi passando o tempo, eu fui me dando conta de que a gente tem que conhecer os limites nossos também, né? A gente tem que saber até onde a gente consegue ir. E quando você atinge essa constatação, isso é muito libertador, porque você compreende que tanto para criadores quanto para quem admira, né, ou para quem consome os trabalhos artísticos de diferentes criadores, há diferentes graus de expectativa. Então, assim, você pode produzir algo que é satisfatório para você e certamente vai ter muita gente no mundo que vai gostar também. Você vai produzir algo que você acha que é imperfeito, mas vai ter muita gente no mundo que vai achar que aquilo ali é excelente e está muito bom. Então, quando você pensa em algo como uma profissão, como um trabalho, como uma atividade, não há a menor razão para você tentar, sabe, se ater a um ideal abstrato e inatingível de perfeição. E daí, voltando ao filme, é justamente disso que se trata o segundo tema. Porque assim, você tem a relação abusiva entre professor e alunos. E depois você tem um personagem, que é o Niemann, que é alguém que está obcecado pela perfeição. Ele quer se tornar um grande e ele acha que para isso ele precisa, sabe, dedicar o tempo todo dele para aquilo. E é claro que isso acontece, obviamente, né? Muitos artistas, sabe, são obcecados por aquilo que fazem. E aqui isso é importante porque desmonta um outro mito, né? Uma outra noção de que o trabalho artístico ele é fruto da inspiração. Quando você vê, por exemplo, um grande pianista tocando, e aquilo parece natural, e aquilo parece como se fosse espontâneo, como se não houvesse esforço, é porque a pessoa não viu a quantidade de horas por dia que aquele pianista dedicou para estudar, os quantos dias por ano ele estudou, quantos meses, quantos anos, quantas décadas ele pratica aquele instrumento. Então, assim, é muito fácil você ver o resultado final, né, aquele momento já de maestria, de domínio de um instrumento, de uma técnica, e não observar toda a trajetória, todos os anos de esforço e de sacrifício feito para atingir aquele ponto. E aí, mais uma vez, eu vou entrar numa observação pessoal, porque eu acredito que todo mundo, todo ser humano, se dedicasse o tempo suficiente para uma atividade, seria capaz de fazer algo razoável ou muito bom. Então, assim, se você dedicasse 8 horas por dia para estudar um instrumento, para se aperfeiçoar no instrumento, vamos dizer guitarra, piano, bateria, se você dedicasse 8 horas por dia durante anos, eu te asseguro que em algum momento você ia ser muito bom naquilo que faz. É claro que para você ser brilhante, extraordinário, sabe, genial, tem uma pitada de algo a mais. Tem alguma coisa que não é apenas dedicação, não é apenas você, sabe, sentar na cadeira e ficar fazendo aquilo ali seguidamente. É certamente se você dedicar muito tempo para uma atividade, você vai se tornar competente naquilo. Esse é um aspecto importante para se ressaltar quando se trata de arte, porque a arte, ela, sabe, apenas remotamente ela está fundamentada numa inspiração ou em algum talento secreto, oculto, que a pessoa vai e transforma em arte. Geralmente é tempo de dedicação, geralmente é trabalho, geralmente é esforço. E essas indagações surgiram para mim ontem, né, antes de ver esse filme, justamente porque eu estou trabalhando num novo projeto agora. E eu pensava sobre isso, sobre como essas metas inalcançáveis já não fazem parte mais de um repertório de objetivos. Agora a minha intenção é de ser claro, é de transmitir a mensagem, é de conseguir, sabe, passar adiante aquilo que eu penso para as pessoas de maneira competente, mas sem ter uma meta perfeccionista, nesse sentido de que é um defeito. E só para concluir esse vídeo aqui, o fato é que esse filme, Whiplash, ele é muito bom, ele é muito bem construído, a história é muito bem amarrada, a jornada, né, do personagem, o arco do personagem principal, ele é muito bem montado, então empolga, você vai acompanhando ali, para quem gosta de música também, né, vai empolgando e o desfecho é extraordinário. Mas de qualquer maneira eu queria dividir com vocês essas impressões que me deram de ontem para hoje, né, porque pensei muito sobre isso, e mais do que isso, era um assunto que já havia me inquietado bastante em algum momento na minha carreira, na minha trajetória como escritor, obras que eu reescrevi à exaustão, inclusive meu primeiro texto, meu primeiro romance, é um romance inacabado porque eu reescrevi tanto esse texto ao longo dos últimos 20 e poucos anos
que o livro nunca acaba. Então, assim, sempre quando retorno a ele, eu acho que ele não está no ponto que deveria estar. Então eu começo a reescrever, começo a alterar coisas, mudar personagens. Então, assim, um dia, quem sabe, eu acabe esse texto aí e ele vem para o mundo. Mas eu queria dividir com vocês mesmo. Na verdade, é mais uma conversa, uma troca de impressões aí sobre o filme. E recomendo que vocês vejam esse filme se não viram ainda. Eu não sei porque eu não assisti ainda, porque esse filme foi indicado pro Oscar, se não me engano, em 2014, 2015. E nessa época eu tinha visto todos os filmes pro Oscar, né, os indicados principais, com exceção desse. Então, assim, demorei muito tempo para assistir, é um filme antigo já, tem alguns anos aí. Está no catálogo da Netflix, então vá lá e confira. E me diga qual foi a sua impressão ao ver esse filme, caso você tenha assistido, ou qual é a sua impressão sobre a produção artística, né? Se você acha que boa parte dos artistas almejam a perfeição, que é um objetivo, né, que é uma preocupação dos artistas. Também se você tem algum artista ou alguma obra de arte que você olha e você diz, isso aqui é perfeito. O cara que fez isso aqui, sabe, alcançou algum ponto ali que as mais pessoas jamais vão alcançar. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E aí, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para vocês. Eu preparei uma aula para o dia 12 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, aula que eu vou dar ao vivo, para vocês poderem fazer perguntas e interagirem comigo e para você se inscrever nessa aula, onde vocês vão aprender todo o básico do mercado de ações. É só vocês clicarem no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito, é todo o básico que você precisa saber, nunca mais cair em armadilha nenhuma. Então vai lá agora, clica aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. Um abraço e até lá!